Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube, porque nós continuamos junto e misturado. Sejam bem-vindos à Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela não é quatro paredes e um teto estendido de cima. A Igreja de Cristo, ela é espiritual. Igreja tem milhões por aí, mas de Cristo só existe uma, e é essa. A igreja que não tem parede, não tem teto. Aonde estiver uma pessoa, duas pessoas ou mais, ouvindo esta palavra, lendo junto comigo esta palavra, essa é a igreja de Cristo. Porque se nós pudéssemos ver quantas pessoas neste momento estão lendo a palavra de Cristo, seria muitas pessoas, muita gente, né? Porque não é só eu que prego a graça de Cristo. Tem outros amados por aí que também pregam. Então, quando você não está junto comigo aqui, outras pessoas estão junto com eles lá. E assim é a igreja de Cristo. Uma igreja espiritual, uma igreja sem parede, né? Então, sejam bem-vindos a essa igreja espiritual. Daí da sua casa, daí do seu sofá, né? No seu aconchego, tomando o seu cafezinho. E assim você vai compartilhar comigo esta palavra. Eu vou compartilhar com você e você vai compartilhar com outras pessoas das suas redes sociais. Porque é assim que se evangeliza na graça de Cristo, né? Porque a graça de Cristo, ela não tem limite, ela não é física. E que inclusive, se eu falar lá, já eu falo esse assunto. Nós temos sempre, como sempre, nós temos um tema a tratar, né? Temos aqui um tema um pouco meio polêmico, né? Mas graças a Deus eu não prego para incrédulo, é para o povo da graça. O povo da graça, eu falo meia palavra, ele já entende a palavra inteira, então é muito bom pregar para o povo da graça, para que nós se reúnamos, muito bom se reunir, né? Isso aqui eu quero que fique bem claro. É muito bom quando o povo da graça se reúne, porque entre o povo da graça não há discórdia, né? Briga por essas redes sociais, dentro das igrejas mesmo, disputa de lugares, de mandato, todas essas coisas aí. Então é muito bom quando você prega para o povo da graça, quando o povo da graça se reúne, né? Porque tudo que nós vamos ler agora, o povo da graça vai entender, os incrédulos não vai. Então, o tema que nós temos para tratar hoje é: quem é o príncipe desse mundo? Isso não está escrito lá no livro de João? Quem é o príncipe deste mundo? Bem, esse é o nosso tema. E para nós, enquanto nós vamos descobrir isso aqui, vá fazendo as suas apostas aí. Você que não é da graça, você que é da graça, com certeza você já sabe quem é o príncipe desse mundo. Mas se você não é da graça e está nos ouvindo agora, está junto, está compartilhando conosco esta palavra, vá fazendo as suas apostas. Quem é o príncipe desse mundo? O diabo ou Jesus? Faça as suas apostas aí, porque enquanto isso, eu quero tratar um outro assunto aqui, né? Vocês tenham paciência comigo? Vou logo avisando, a nossa leitura bíblica hoje é curta, né? Nós temos poucas, 3, 4 passagens aqui para nós passar por elas. Eu escolhi essa passagem meia curta porque eu quero tratar um pequeno assunto aqui. Meus amados, eu não sei se vocês ouviram aí pelas redes sociais correu um vídeo, né? Circulou um vídeo. Se não me engano, era João Carlos, a pessoa, o dono deste canal, né? Se não me engano, era João Carlos. Esse João Carlos, ele era brasileiro. Eu quero tratar desse assunto porque eu quero que você entenda um pouco, raciocine, para você entender
como com engano se estabelece por esse mundo, né? Inclusive é o tema do nosso tema aqui, o príncipe desse mundo, né? E para você chegar numa conclusão, um raciocínio de como o engano se estabelece nesse mundo e cresce nesse mundo. Então, por isso que eu quero que você tenha um pouco de paciência, eu quero falar um pouquinho desse vídeo que circulou pelas redes sociais. Eu nem me lembro mais de que rede que foi, mas eu vi esse vídeo. E talvez tenha alguém aqui no nosso meio que está ouvindo isso aqui, o que eu estou falando, que também viu esse vídeo. Bem, esse vídeo, eu acho que era o João Carlos, o nome dele, ele é brasileiro, mas tem descendência judaica, judeu. Então ele se veste, ele se comporta como tal, né? Ele se comporta como um judeu, mesmo sendo brasileiro. E ele tem uma sua esposa. Então esse João Carlos, ele andou pregando o trabalho que ele fazia, além do canal que ele tem, né? Se não me engano, não sei se é no YouTube, agora me perdi, que eu esqueci que canal, de tão influência eu dou para essas coisas, né? Eu não gravei o canal dele. Ele tinha esse canal pelas redes sociais aí, ele sendo brasileiro, tem descendência judaica, vai prestando atenção, tem descendência judaica, se comporta, né, como judeu, e ele pregava pelas ruas. Eu pessoalmente, eu circulo na rua de São Paulo. Eu acho que é difícil ter uma semana que eu não passe na Avenida Paulista, mas diz que ele andou pregando pela Avenida Paulista. Eu nunca vi. E ele pregava sobre a vinda de Jesus, sobre arrependimento. E assim, multidões iam seguindo ele. Tinha muita gente que seguia ele, pregando essas coisas. A mesma coisa que se prega dentro das igrejas, chamadas igrejas por aí, a mesma coisa ele pregava, só que ele pregava na rua. E ele, sendo judeu, aí a esposa dele fez um curso de inglês, e com isso eles se acharam que podia sair pregando por aí afora. Eles esqueceram que aqui no nosso país, nós vivemos num país laico, num país que todo mundo fala o que quer, ou mais ou menos agora, né? Antes todo mundo falava o que quer, mas infelizmente os nossos juízes por aí, eles não chegaram a entrar ainda nesse assunto, né, de religião. Por enquanto a briga deles é ainda por outras coisas. Então esse casal, eles pregavam pelas ruas, pelas avenidas daqui de São Paulo. E o nosso, como já falei, né, nós vivemos, o Brasil é um país laico, onde as pessoas têm liberdade para falar. Que inclusive eu, por esses dias aí, eu até me passou pela cabeça fazer isto. Mas eu raciocinando um pouco mais, se eu sair pregando pelas ruas por aí, eu estou quase indo contra o que eu prego aqui. Que a igreja de Cristo, ela é uma igreja espiritual. Então eu prego aqui, você de outro estado, você vê, você ouve. De outro país, você vê, você ouve. No meu caso, eu tenho vários ouvintes de outros países, né? Então não precisa, eu cheguei a essa conclusão, não seria necessário, eu cheguei até pedir orientação a Deus, né? Se seria necessário isso, que eu estava disposto a pregar pelas ruas, pelas praças, né? Eu estava disposto a abandonar a minha casa e sair pelas ruas, virar um andarilho. Mas quando eu pus o raciocínio para funcionar, é que eu vi que a igreja de Cristo, ela é espiritual. Onde a palavra for pregada e tiver gente,
Está ali, a pessoa está ouvindo a palavra, é a palavra de Deus. Porque todo mundo hoje tem acesso à palavra de Deus, que tem as internets por aí, não é verdade? Então eu cheguei a essa conclusão. E o nosso amado, acho que é João Carlos, se não me engano, ele pregava pelas ruas, pelas avenidas, pelas praças, e ele teve a ideia de sair do nosso país. Sendo um brasileiro, apenas porque ele tinha descendência judaica, ele saiu, deixou o nosso país, a mulher fez um curso de inglês, né? E os dois deixaram o nosso país e foram pregar nas ruas da onde? De Jerusalém, de Israel. Uma terra onde o povo, que os crentes ainda não conseguem, nem muito menos eles, o João Carlos, que infelizmente até peço perdão que ele morreu, né? Ele faleceu, ele deixou, presta atenção, ele deixou o nosso país, você vê que não tinha nada de Deus do que ele pregava e das atitudes que ele tomou, porque não tinha nada de Deus, porque se Deus tivesse nesse caso, tinha protegido ele, mas ele deixou o nosso país, ele acostumado com o clima brasileiro, né? Mesmo tendo sangue judaico, foi para Israel, lá ele não se deu lá, logo arranjou uma doença, e lá ele foi abandonado, não deram abrigo no momento da doença dele, e ele praticamente morreu à míngua. Então é isso, meus amados, que eu quero que você entenda, que a igreja de Cristo ela é espiritual. Você pode, se você está pregando na sua casa, se você tem um canal que você prega, põe uma coisa na sua cabeça. Você não tem que abrir, muito menos abrir igreja. Não existe igreja de pedra. Igrejas são vidas. E aonde você pregar, se você pregar a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, quem quiser ouvir, vai ouvir, porque essa palavra ela é levada para o mundo. É uma palavra que não tem fronteira hoje, né? Por isso que eu digo, quem criou essa internet foi Deus, que deu inteligência ao homem para criar essa internet, né? Ao contrário de antigamente eu vi os pastores dizer que era coisa de Satanás. Então hoje, por isso que a palavra de Deus, a igreja de Cristo, ela não tem fronteira, porque vi isso aqui, estou falando aqui, você está ouvindo aí na sua casa, no aconchego da sua casa, mas você vai abrir o seu entendimento e vai entender, e Deus vai falar com você, fazer você entender, né? E vai se libertar de quem? Dos homens. E foi o que aconteceu com João Carlos, infelizmente faleceu, né? Mas foi assim, ele achou que Deus estava no negócio. Foi até que Deus levou ele para Israel, pregar para um povo que foi condenado. A condenação do povo de Israel, em nenhuma passagem da Bíblia está escrito que foi anulada. Não tem nenhuma passagem que foi anulada. E uma condenação, se não tiver anulação, ela fica para onde? Fica para sempre. Não é verdade? Então o povo se engana. O povo acha que sair por aí, diz que eles falam que vão fazer a obra de Deus, ele, no caso dele, né? Diz que fazia a obra de Deus. Esse é o problema, fazer a obra. Deus não tem mais obra aqui. A obra já foi feita, a obra de Deus ele concluiu. Quando ele abriu um braço para um lado, um braço para outro, e falou, tetelestai, que quer dizer está consumado, tudo feito, tudo pronto, não tem mais nada para fazer. Então Deus concluiu a obra dele. Aí o homem levanta o homem com a sabedoria humana, né? O homem estudou, para começar era descendente judaico, estudou, pôs a mulher a fazer um curso de inglês, vamos sair para o mundo aí. Acha que por aí, pelos outros países aí, é que nem o Brasil, que aceita tudo. O povo crê em tudo. Não é. Então, meus amados, era esse recadinho que eu queria deixar aqui registrado. Para você não se iludir com essas pessoas que pregam nas praças, dizendo que estão fazendo a obra de Deus,
prega pelas avenidas, dizendo que estão fazendo a obra de Deus. Se a pessoa, raciocina só, eu moro aqui nesta cidade, Francisco Morato, São Paulo. Daqui para a Avenida Paulista é 1h30 de condução. Então eu podia chegar, eu não trabalho no sábado nem domingo. Eu podia ir para a Avenida Paulista pregar para quem? Para meia dúzia de pessoas que passasse ali. Mas eu pregando aqui via internet, eu posso alcançar o mundo. Você está me entendendo? Era esse o raciocínio que eu queria plantar na sua mente nessa noite. Não se iluda com essas pessoas que querem fazer a obra de Deus, abrir igreja ou sair pelas praças pregando. Não se iluda. Deus não tem mais obra para fazer. A obra de Deus Ele fez. Amém, pessoal? Então vamos para a nossa pregação. Ela é curta, mas já estão com 16 minutos. Abra a sua Bíblia no livro de João, né? Quem é o príncipe desse mundo? Nós vamos encontrar no livro de João. João, capítulo 12, versículo, acho que é 31. Eu tenho falado para as pessoas, e tenho falado aqui, né? Lê Bíblia, se você tem assistido meus vídeos, você sabe que quase toda a pregação eu falo isso. Lê a Bíblia, todo mundo lê. Até os cegos, hoje em dia, eles estão lendo a Bíblia, porque já existe a Bíblia em braille, mas o entendimento não está em braille. O entendimento está no Espírito Santo. E se a pessoa, ela prega a lei, como o nosso amado João Carlos, que faleceu, pregava, e foram pregar arrependimento para o povo judeu e não aceita, né? Não pode ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não habitava no homem no tempo da lei. Ele se manifestava, vinha e saía, vinha e saía. Então o Espírito Santo não habitava. Hoje, em graça, ele habita em nós. Então é ele que dá esse entendimento. Lê Bíblia, todo mundo lê. Até o século lê. Mas o entendimento não está em braille. Infelizmente não está em braille. Amém? Abra sua Bíblia em João 30. João 12, 31. João 12, 31. Diz assim, né? Chegou o momento. Eu quero que você preste bem atenção, meus amados, pelo amor de Deus. Porque senão o que for ler aqui vai ser em vão. Eu sempre falo para as pessoas que é necessário se conjugar verbo, né? Respeitar a data da escrita, né? Respeitar verbo, né? Fazer conjugação de verbo, respeitar a data da escrita, para quem escreveu, né? Quem era que estava ouvindo aquilo lá. É o respeito, tem que respeitar tudo isso. Mas as pessoas não respeitam. João 12, não é isso? João 12, versículo 31. Chegou o momento, vou falar logo, quem era que estava falando aqui? Livro de João não é Novo Testamento, porque um testamento só é testamento quando o testador morre. O testador está vivo aqui, ó. Meus amados, você tem um pouco de paciência, se você deseja aprender, tem um pouquinho de paciência. Se eu te mostrar aqui um negócio, vou te mostrar para você o maior problema do povo evangélico.
Vou te mostrar para você o maior engano do povo evangélico. Vou te mostrar agora. Eu ia mostrar outro dia, mas eu resolvi mostrar agora. Tem um pouquinho só mais de paciência. Depois da volta aqui em João, tá? Que livro que ele vai abrir? Que ele não falou aí, não. Não tem livro. Vou mostrar exatamente por conta disso. Vou te mostrar o maior engano do povo evangélico. Tá aqui, ó. Vou segurar aqui para você ver bem. O maior engano do povo evangélico. Essa página aqui, ó. Não está nada escrito nela, não tem nada escrito. Ó. Esse é o problema aí. Ó. Esse é o culpado do povo evangélico não entender o que é Velho Testamento e o que é Novo Testamento. É essa página culpada, tá? Essa página, meus amados, o crente está lendo isso aqui, ó, da página para trás, Velho Testamento. Aí passou essa página em branco aqui, Novo Testamento. É assim que os crentes sabem o que é Novo Testamento e o que é Velho Testamento. É a divisória aqui, ó, a página que Roma colocou aqui, ó. E os crentes engolem, né? Mas no livro de João, que nós vamos ler agora, volta lá agora, capítulo 12, versículo 31. Mas o livro de João não é Novo Testamento. A página está em branco, a página virou. Essa página na mente dos crentes, e é por isso que eles não entendem. Essa página, eu vou te falar mais. Essa página aqui funciona como uma borracha apagadora. Os crentes vêm lendo, passa lê o Evangelho, né? Estão lá no Evangelho. Aí vem lendo, aí chega em Mateus nessa página branca aqui, aí a mente deles fica igual essa página, branca. Mesma coisa. Fica branca. Aí eles não sabem o que é Novo Testamento, o que é Velho Testamento, porque tem a página aqui que Roma colocou aqui dizendo que é a divisória. É assim. Mas deixa para lá agora. Abra sua Bíblia, vamos voltar para a nossa questão, que já está quase meia hora. Já não era para ter falado tanto. João 12, versículo 31. Chegou o momento, Jesus falando, ver se eu marquei, meus amados. É importante, às vezes atrasa um pouco a gente, mas é muito importante você falar isso. Eu não marquei ainda, eu preciso tirar um tempo para marcar a data desses livros que eu não marquei. Eu marquei alguns e outros não. Mas bem, esse livro pode estar aqui depois dizendo, se passando para o Novo Testamento, mas não é. Né? É engano por conta da página branca. É Velho Testamento, que o testador não morreu, então não é Novo Testamento, não existe testamento quando o testador está vivo. E Jesus estava falando aqui, chegou o momento de ser, preste atenção, eu vou ler pausadamente para não haver engano. Chegou o momento de ser julgado olha a palavra, Jesus está falando hoje ou lá pelo ano 32, que as palavras são de Jesus, lá pelo ano 30, que diz que o reinado, como é que chama, a pregação do evangelho, o ministério dele durou 3 anos só, né? Então vamos supor que ele estava falando isso aqui lá pelo ano 30, que historicamente ele morreu no ano 33. Lá pelo ano 30, e o que é que ele está falando aqui? Este mundo. O mundo que eles viviam. Você está me entendendo, meu amado?
a obrigação, o necessário, a necessidade que você tem de conjugar verbo e datas, respeitar as datas, as pessoas, quem falou, para quem estava falando. Chegou o momento de ser julgado este mundo. Chegou o momento de ser julgado. Jesus de Nazaré, há 2000 anos atrás, dizendo, chegou o momento desse mundo ser julgado, o mundo que eles viviam, o mundo da lei, o mundo das obrigações. Você está me entendendo? De ser esse mundo, este no singular, este mundo. E agora, o seu príncipe, preste atenção, chegou o momento desse mundo, este mundo, o mundo que eles viviam, ser julgado, desse mundo ser julgado, e agora o seu príncipe, o príncipe daquele mundo, você está me entendendo? O príncipe daquele mundo será expulso. 2000 anos atrás, preste atenção, abra o seu raciocínio. 2000 anos atrás, se existisse, se o príncipe do mundo fosse Satanás, fosse o diabo, né? Como os crentes dizem, lê esse versículo aqui, e diz que o diabo é o príncipe desse mundo. Então, ele já tinha sido julgado e expulso ou não já? Já. Não é o que está dizendo aqui? Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. Então, se Jesus há 2000 anos atrás, dizendo que chegou o momento, chegou Jesus, o momento vai passar mais 50 mil anos. Ele está dizendo aqui, lá pelo ano 30, 31, 32, 33, que chegou o momento do diabo ser expulso. Né? Presta atenção, vai entender, não parou, não vai acabar não, por isso aqui não. Chegou o momento de ser julgado este mundo, né? O mundo que eles viviam. Existe o mundo Aion, o mundo Cosmo e o mundo ecumênico. Então, o mundo Aion só um mundo de coisas físicas, do qual eles viviam. Tudo naquele tempo, as religiões daquele tempo, era apalpável. A fé deles também era apalpável. E ele está dizendo que esse mundo, no mundo que eles viviam, ia ser julgado. Ser julgado. O mundo, e agora o seu príncipe, tinha um príncipe, né? Tinha um príncipe, ó, ele está dizendo, ó, o seu príncipe será expulso. Então, nós já chegamos num ponto. No primeiro ponto nós já chegamos. Se Jesus está falando isso aqui, lá pelo ano, entre o ano 30 e o ano 33, você concorda comigo? E o príncipe que a igreja diz, os evangélicos dizem que é o diabo, ia ser expulso, era para ele estar no meio dos evangélicos hoje? Não era. Que chegou o momento que ele ia ser expulso. Vamos para o segundo ponto. Segundo ponto. A palavra príncipe aqui, ela vem do principado, filho, né, do rei, né? O príncipe tem pai. É príncipe porque o pai dele é o quê? Rei. Preste atenção, meus amados. Para você já terminou suas apostas, né? Eu espero que já terminou suas apostas. Em quem vocês apostaram? Se foi em Jesus ou foi no diabo? Então, se foi no diabo, quem apostou no diabo, então já tem um ponto negativo para você aqui, né? Já achamos o primeiro ponto.
que entre o ano 30 e o ano 33, Jesus dizendo que chegou o momento e o príncipe daquele mundo, do mundo Aion, não era do mundo cósmico, era do Aion, das coisas físicas, ia ser expulso. Então, ou ele foi expulso, ou Jesus é mentiroso, porque esta palavra é dele. Amém? Eu posso ouvir um amém, mesmo estando longe? Então, vamos para o segundo ponto, né? Príncipe, aqui, se o diabo era príncipe, ele tinha que ter um pai, um rei ainda, viu? Porque príncipe é filho de um rei. Então, esse diabo tinha um pai. Concorda comigo ou não? Chegamos nesse acordo? Que se o príncipe aqui era o diabo, e o príncipe tem um pai, tem que ter um pai rei. Satanás, quem era o pai de Satanás então? Se nas igrejas diz que esse príncipe aqui, o príncipe do mundo, que ia ser julgado era Satanás. Toda igreja prega isso, sem exceção. Toda igreja prega isso, todo pastor prega isso, que o príncipe ia ser julgado era o Satanás. O príncipe, eles trazem o dia de hoje e diz, e o príncipe, o Satanás já está julgado, está escrito lá em João 31, João 12, 31, está escrito que o diabo já está sendo julgado. Mas Jesus não falou isso nessa madrugada. Ele falou lá pelo ano, entre o ano 30 e o ano 33, que o príncipe ia ser julgado, e chegou o momento que ele ia ser julgado, e ia ser julgado e ia ser expulso. Olha o detalhe, vai vendo os detalhes. Ia ser julgado, ia ser expulso. E o segundo detalhe, e o segundo ponto, se o diabo era um príncipe, ele tinha um pai e rei. Você chegou? Abriu o seu entendimento? Que o diabo não existe? É um folclore do povo evangélico que engoliram de Roma. Roma pintou esse diabo, jogou no peito dos crentes e eles abraçaram. E aí, por conta disso, fica chamando Jesus de diabo, de Satanás. Porque esse príncipe aqui, nós vamos ler mais para frente, nós vamos chegar à conclusão. Quem era? Jesus. Quem era o príncipe? Jesus era o quê? Filho de quem? De um rei. Rei de todos os reis. E quem era o príncipe aqui na história? Ele, Jesus. Não era diabo. Era Jesus o príncipe, do qual as igrejas dizem, os crentes dizem, que é diabo. Por quê? Por que ele chama Jesus de diabo? Porque eles não conjugam verbo, de respeito às datas, né? Não faz uma pesquisa, não pesquisa, lê e vão falando besteira. Bem, a nossa pregação podia até parar aqui, porque já está muito bem claro que esse príncipe aqui é Jesus de Nazaré, filho de Deus, não era? Ele não disse que ele era filho de Deus, do rei dos reis. Jesus de Nazaré, ele não era rei, que nem os crentes falam. Você vê que eles vão misturando tudo. Jesus de Nazaré era o príncipe, e nós vamos mais para frente provar isso mais para frente. Era o príncipe. Jesus de Nazaré não era um rei, ele era o príncipe, filho do rei, filho de Deus, do rei dos reis. Então achamos aqui quem era o príncipe. Não é diabo, era Jesus de Nazaré. Meus amados, e eles vão misturando. Em outras passagens que eles chamam Jesus de novo, né, de Satanás também, de diabo. Quando eles acham a passagem, nós vamos ler. Quando eles passam pela passagem que se fala Lúcifer, mais uma vez, eles chamam Jesus de Satanás, de diabo. Porque a palavra Lúcifer, lá na Vulgata Latina, quer dizer estrela da manhã.
Na Vulgata Latina, a palavra Lúcifer quer dizer estrela da manhã. E quando os crentes lêem a palavra Lúcifer também na Bíblia, no Evangelho, eles dizem o quê? Que é Satanás, que é o diabo. Lúcifer é o diabo. Mas na tradução latina quer dizer estrela da manhã. E aí nós vamos só aprofundar no estudo, nós vamos ver que a estrela da manhã era Jesus. Estou preocupado com a hora. Abra a sua Bíblia, vamos ver o que o profeta Isaías, lá ainda no tempo da lei, o que ele falava sobre o príncipe. Isaías 9, capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Como está aqui, está aqui em São Paulo? Só Deus na causa. Isaías capítulo 9, 6 e 7. Versículo 6. Porque um menino, presta atenção que aqui o véu vai se abrir, vai ser rasgado, e você vai entender que eu já falei nos meus vídeos, é só você acessar o YouTube no canal Ed em Nova Aliança, que em alguns dos meus vídeos eu tenho falado que não existia um filho, Deus não tinha um filho especial. Deus não tinha um filho especial, porque ele não casou, nem ele fez sexo com Maria. Está me entendendo? E nós vamos ver agora, o profeta Isaías vai explicar isso aqui. Porque um menino nos nasceu. Vai, abra o seu entendimento, vai, fica com os ouvidos abertos. Porque um menino nos nasceu, um filho, presta atenção no verbo, presta atenção no conjugamento do verbo. Um menino nos nasceu, Jesus nasceu, certo? Um menino nos nasceu, um filho, se, olha a palavra, se, olha a conjugação do verbo, se nos deu. Um menino nos nasceu, Jesus de Nazaré, um filho se nos deu. Se, olha, vou repetir, olha a conjugação do verbo, se nos deu. Deus se fez filho. Um menino nos nasceu, um filho se ele deu. Ele se deu como filho. Entendeu? Na conjugação do verbo, ele, o próprio Deus, ele se deu como filho. Como filho. Um filho se nos deu. Ele se deu como filho. E esse menino era o quê? O governo está sobre os seus ombros, né, do príncipe. Deus deu todo o poder, o príncipe, o filho, nos deu. Não existia um filho especial, é que Deus se deu para nós como filho. Nunca existiu um filho especial. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro,
Deus forte. Por que Deus forte? É por isso que os crentes, meus amados, prestem atenção. É por isso que os crentes insistem em dizer que Jesus de Nazaré era Deus, a carne, mas não era carne. Deus é Espírito e Ele se deu para nós, para Ele se dar para nós como Filho, Ele precisava de um corpo. E esse corpo não podia ser achado aí em qualquer lugar. Foi assim ia estar por fora do lado normal, né? Então ele precisava de um corpo. Se fez o quê? Onde ele arrumou esse corpo? Em Maria. E por isso que é conselheiro, Deus forte, que era Deus que estava ali, Deus, o próprio Deus, foi Ele que se rebaixou. Você está me entendendo? Deus, Ele se rebaixou e se passou por Filho para estar aonde? No meio de nós. Deus forte, Pai. Jesus é nosso Pai. Ele é o nosso irmão. Pai da eternidade. Você está me entendendo? Pai da eternidade. E como ele se passou, era o Deus, tudo isso aqui era ele, Deus, né? E ele se passou por Filho. Aí ele agora fez príncipe da paz. O que fez as paz. Ele teve que se fazer carne para vir fazer a paz aqui na terra, porque a guerra estava aqui na terra. Espiritualmente ele podia fazer isso, porque a guerra era carnal. Versículo 7. Para que se aumente o seu governo, né? Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim. E venha paz sem fim sobre o trono de Davi, né? Sobre o trono de Davi, que as guerras humanamente entre os judeus já tinha começado muito tempo atrás, e também do reconhecimento do povo judeu como o povo gentil, que eles não reconheciam como povo de Deus também, né? E não era. O trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o que? Um juízo. Então, ia haver o que? Um juízo. Mas o juízo também já aconteceu no ano 70. Afirmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. E para sempre. Desde agora e para sempre. Cadê o nosso parâmetro? O juízo desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Olha. O zelo do Senhor dos Exércitos. Quem é o Senhor dos Exércitos? Deus Pai. E quem era que ia estar fazendo tudo isso aqui? Deus Pai. O Filho era só o quê? Ele se rebaixou para a filha, saiu da sua posição de pai, voltou, se fez uma posição de filho para estar entre nós. Porque como pai ele é espírito. Ele é um ser espiritual, não é um ser carnal. Por isso que ele se rebaixou do degrau, saiu do degrau dele, do trono, se fez carne, esteve entre nós, esteve entre os homens. Você entendeu que não existe um filho especial? Não existe filho especial. Existe o quê? Uma manifestação. Volta lá no livro de João de novo, né? Nós estávamos no João capítulo 12, volta no capítulo 14.
capítulo 14, versículo do 28 ao 30. 28 ao 30. Tem duas passagens só, meus amados. Nós estamos terminando. 28. Ouviste que eu vos disse, vou e volto. Ouviste que eu vos disse, Jesus de Nazaré disse, né? Vou e volto. E voltou no ano 70. Vou e volto para junto de vocês. Aliás, perdão, vamos, por isso que eu falo, nós temos que analisar o que nós estamos lendo. Vamos analisar essa passagem aqui, ó. Ouviste, né, que Jesus no dia da sua carne ele pregava pelos desertos, dizendo que ia para o Pai. Inclusive nenhuma dessas vezes que ele falou que ia ser morto, que ele ia ser morto em Jerusalém, Pedro não aceitou e ele chamou Pedro de Satanás. Não era que Pedro era um Satanás, era que Pedro ele estava ao contrário o que ele estava falando, porque a palavra Satanás ela é um adjetivo contrário, não é um ser espiritual, é um adjetivo contrário. Então Pedro, naquele momento lá, ele estava sendo contra o que Jesus estava falando. Por isso Jesus falou, sai Satanás. E aqui, nessa passagem, ele está dizendo, ouviste que eu vou, ouviste vos dizer, ouviste eu disse, ouviste que eu disse, vou e volto. Ele foi e voltou no terceiro dia. Foi ou não foi? E volto para junto de vocês. Voltou ou não voltou? Voltou. Se me amasse, e se me amasse, alegrai-vos-eis. Né? Quando ele falou para Pedro, que ele tá, essa é um versículo conjugal, é esse aqui. Porque se Pedro amasse Jesus, quando ele falou que ia para o Pai, ia voltar, ia trazer, se ele não fosse, o Espírito Santo não vinha. E era necessário que ele fosse. Pedro não reconheceu essas palavras, não aceitou. Disse, não, nós não vai deixar você ir. Nós preferimos ficar com você. Amasse, alegrai-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois você vê como ele tinha dupla, como nós hoje, a mesma coisa. Igualzinho nós. Temos dupla o quê? Natureza. Nós temos a nossa natureza terrena dessa terra e temos a natureza, a nossa principal natureza, ela é espiritual. Então, em momentos nós agimos com a nossa natureza terrena e em momentos nós agimos com a nossa natureza espiritual. E essa é a natureza de Jesus. Jesus falava desse mesmo jeito. Ora, Jesus falava da sua natureza terrena, que ele era homem como nós, já falei e repito, né? Ele era carne e osso como nós. E ora, ele falava no Espírito do Pai que estava nele. Deus, o Espírito que desceu no céu, estava nele. Então eram duas naturezas igual nós hoje, a mesma coisa. Que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, né, para que quando acontecer, vos creias. Mas eles não creram. Os judeus até hoje não creram. Não creram. Vamos ler o 30? Vamos, versículo 30. Já não falarei muito convosco. É lógico que ele não ia falar muito convosco, ele ia ser morto. Já não falarei muito convosco, porque, aí, presta atenção, aí vem, porque aí vem o príncipe do mundo, né? O príncipe do mundo,
tivéssemos nem o príncipe, e ele, você vê o último verbo aqui, ó, outra palavra, o príncipe do mundo, e ele, o mundo, nada tem em mim. Então, as coisas do mundo aqui, nada tem em Deus, no Espírito Santo que vive em nós. Porque você tem que viver segundo o Espírito e não segundo a carne. A nossa maior natureza é a celestial. E o príncipe do mundo, dois pontinhos aqui, ó, dois pontinhos, ponto e vírgula. E ele nada tem em mim, o mundo nada tem em mim. Eu vou ler o 31 para não ficar solto aqui. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Né? Me ordenou. Levantai-vos e vamos daqui. Amém? Então, meus amados, ainda temos uma passagemzinha para nós encerrar hoje. Essa é a nossa lição que nos mostra que não existe Satanás, que o príncipe desse mundo não é Satanás. Para Satanás ser um príncipe, ele tinha que ter um pai. Ele tinha que ter um pai. E rei, porque só é príncipe se o pai for rei. Vocês estão me entendendo? Vocês estão entendendo agora? O quantas vezes os crentes chamam Jesus de diabo? Bem, vamos encerrar a nossa, já está dando quase uma hora, né? Em João mesmo, nós já passamos João 12, passamos João 14 e agora 9, capítulo 9, vai lá no capítulo 9, um versículo só, versículo 5, para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção. Versículo 5. Enquanto estou, Jesus ainda, você vê João, o livro de João, não é Novo Testamento. O belo dos crentes viram aquela página branca lá e a mente deles também se apaga. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto ele estava no mundo, ele era a luz do mundo. Mas eu ia ler só os 5, né? Eu vou ver se eu leio os 6 aqui para vocês também. Vamos ler não, que vai entrar no outro assunto aqui, né? Não vai misturar muito. Então, meus amados, está aí a explicação de quem é o príncipe desse mundo. Naquele tempo, lá pelo ano 33, era Jesus de Nazaré. E hoje, agora vamos trazer para hoje. E hoje, quem é? O Espírito Santo. É Ele que governa esse mundo. É em mim, em você, em todos nós. Aceite quem quiser. Ninguém é obrigado a aceitar, né? Só que se não aceita, vai se arcando com as consequências. Vivendo nesse mundo, partindo desse mundo, sem ter conhecido Deus neste mundo. Amém? Paz eterna. Que a mente de vocês seja iluminada para todas a leitura do Evangelho de Cristo, né? Entendimento. E assim sejamos, uma vez que a nossa mente venha absorver o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, e o poder de Deus, uma vez que você absorveu, automaticamente você é abençoado com todas as sortes de bênção. Amém? Paz eterna. E até o nosso próximo encontro, que se dará domingo, a partir das 8 horas da manhã. Amém?